coisinha. Olha, desculpa aí o transtorno. Tranquilo, deixa eu ver se eu consigo acertar a minha tela agora. Opa! Deixa eu ver se eu consigo acertar a minha tela aqui, que tá difícil também. Eu tentei acessar pelo o computador ali, mas Olha só, Guilherme. Peraí. A altura desse negócio. Tchê, vamos começar assim para o pessoal estar entrando aos poucos. Vamos começar falando sobre a tua apresentação, né, cara? O que a gente vai sim. conversar hoje, com o que a gente vai conversar hoje, né? Então, deixa eu ver se eu consigo acertar essa internet hoje. Olha Ai, só, ai. Oi. olha só. Ah, a gente faz uns live aqui no Convida às 19, Vini Convida às 19, e o primeiro convidado foi o diretor, ator de Porto Alegre, o Júlio Conte, e agora a Aham. gente está convidando aqui o Guilherme Iponema Azeitona, que a minha filha conhece por Azeitona, porque ele é o professor de capoeira da minha filha, né? Então, Azeitona, eu queria que tu se apresentasse aí para o pessoal que está chegando aí. Diz aí a tua trajetória na capoeira. Oi? Olha só, a gente vai tentar fazer todo sábado às 19 horas uma entrevista com alguém, uma pessoa que trabalhe com cultura em Porto Alegre. A gente vai conversar muito oi, sobre essas questões. Oi, voltou. Oi. Caiu, né? Voltou, e aí? Caiu. Putz. Olha só. Oi. Oi, deixa eu ver se eu acho a minha altura aqui, acerto a minha altura aqui. Tá, vamos lá. Eu estava falando pro pessoal aí, ó, a tua aluna Lara, a dona Lara, que me Sim. ensinou, me ensinou a fazer a live, cara. 8 anos de idade me ensinou, pai, faz assim. Que bacana. É legal, né? E ela tá te Sim. assistindo, tá nos assistindo aí. E aí eu tava pedindo para estar conversando contigo, pedi para te se apresentar, cara, para te apresentar quem é o Azeitona, quanto tempo tá na capoeira. Dá um leve relato aí, um breve relato sobre a tua pessoa aí para a gente começar a se apresentar aí. Tá, Fala aí. tá bom. Bom, eu me chamo Guilherme Silva Iponema, sou filho da Rosângela Iponema e do Luiz Fernando Iponema. Hoje eu tenho 35 anos e eu comecei na capoeira por influência dos meus primos, né, que eles já praticavam, a gente sempre teve uma boa convivência, né? Uhum. E com 13 anos, eles me comunicaram uma vez que estavam fazendo capoeira. Eu não conhecia muito, assim, né? Só que eles moravam num bairro um pouco longe, assim, a academia que eles faziam era um pouco longe da onde eu morava, né? Aí, mas eles me ensinaram, começaram a me ensinar alguns passos, assim, né? Na rua mesmo, né? E aí depois um vizinho meu, ele me convidou também para fazer capoeira numa academia que tinha próximo da minha casa. E antes dele fazer o convite, a gente jogava videogame na época tinha locadoras, né, que tinham Uhum. para jogar videogame e tal, e tinha um jogo de videogame que era o Tekken e tinha um Ah, capoeirista. Esse nesse jogo, daí eu olhei aquele jogo e eu fiquei encantado, né, com o personagem do jogo. E aí ele me convidou, né? Ah, vamos para capoeira e tal, fazer capoeira na academia. E aí ele vai, eu descobri uma academia que tem. E aí era uma academia bem próxima aqui da onde eu morava, né?
E aí, Uhum. por influência dele também, eu comecei na capoeira. Eu comecei a fazer capoeira com um mestre que era o que tinha na capoeira, era conhecido como Peixinho Moreno. E aí isso foi em dia 8 de agosto de 1998. E aí desde lá eu não parei mais na capoeira até hoje. Sou muito grato assim pelos meus primos, né, que deram o primeiro impulso, vamos dizer assim, né? E por esse Uhum. meu vizinho também que me motivou a fazer, né? E aí eu na capoeira desde Olha então. só, o Jorge Olímpio, valeu. Seja bem-vindo, a Leila, bem-vinda também. Assim, Azeitona, eu te conheci através da minha filha, obviamente, né? Foi a tua aluna Sim. e tal, tá com uma saudade com esse negócio de pandemia, cara, ela tá com uma saudade, assim, e eu dela, com a gente diferente, ela tá lá na casa da minha sogra. Ah, E aí, é distante, né, cara? É um pouco distante. sim, sim. E- Mas assim, tu falando assim, tá, 13 anos, desde 98, são 22 anos e tal. E tu teve Isso. experiência da capoeira fora do Porto Alegre? Como é que é a tua experiência de viagem de capoeira, assim? Sim, sim. Então, daí eu comecei a praticar lá em 98, em 99, em 2000, um colega que hoje é o meu professor, né, que é o Cabeça, é o Fabiano, o nome dele, ele me convidou para fazer uma viagem, um evento de capoeira, né? E, e na época eu tinha 15 anos, né? E aí eu fiquei bem, vamos dizer assim, assustado, né? Curitiba, e na época era muito caro ir de avião, então aí foi a minha primeira experiência. A gente foi de ônibus, foram 12 horas que nós fomos viajar de ônibus, e aí foi a minha primeira experiência fora do estado do Rio Grande do Sul. Isso foi em 2000. E aí em 2009, em 2009 eu recebi um convite para ir para a Espanha, para trabalhar com capoeira também, e também estudar, porque eu já tinha me formado, né, nessa data, eu tinha me formado em Educação Física, e, e aí eu fui convidado para ir para a Espanha. E aí morei lá também um ano e meio na Espanha, e fui a Portugal, fui a França, alguns países também lá da Europa. Conheci Fortaleza, conheci Blumenau, era uma cidade que conheci com a capoeira, Rio de Janeiro, São Paulo, Legal. Cuiabá, então assim, alguns estados do Brasil também eu conheci tudo através da capoeira, tudo com eventos e atividades relacionadas com a capoeira. Legal. Aí, Nessa aí, trajetória. com essa abrangência da capoeira, né, cara? Porque assim, onde a capoeira chega, parece que é um encanto das pessoas e as pessoas é o ritmo, a música, as pessoas acabam vindo, olhando, se encantando. Muitas fazem, outras prefiram ficar só com apreciadores, mas enfim, ela exerce um magnetismo, né? Onde ela aparece, ela exerce um magnetismo. E agora, esta semana, ah, teve toda uma retomada do filme Pantera Negra e tal, infelizmente por causa da morte do ator, né? Do Chadwick Boseman, né? Mas Sim. enfim, na sinopse do filme tá lá como uma das artes que ele estudou, né, para poder fazer o guerreiro, foi a capoeira. E aí Olha. o convite que eu te fiz aqui era justo para a gente conversar um pouco sobre esse tema da Uhum. negritude, né, no mundo inteiro. Claro que a gente está aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E como as artes, né, em especial a capoeira, no caso, ele criou um super-herói negro, né? A gente tem super-heróis na história dos quadrinhos e na história de heróis e tal,
sempre brancos defendendo a África, né? O Tarzan era um filho de nobre inglês que se perdeu na África e virou defensor da África. O Sim. Fantasma era um cara que tinha especialidades militares, né, americanas e foi para a África, né? Sempre Sim. brancos, meio que os africanos. E agora a gente tem uma história, né, assim, de um Uhum. povoado, uma alta tecnologia, um autoconhecimento. Esse autoconhecimento ainda tem toda uma questão do príncipe, do seu legado, do rei, e que leva a gente uma nova forma de cultura. Bom, a capoeira há muito tempo vem exercendo esse papel no mundo de afirmação, de reconhecimento, né, da cultura negra, e que as crianças, em especial, eu estou falando isso porque me chama muita atenção a Lara, minha filha, né, cara, que ela é Uhum. enlouquecida pela capoeira e tal, fica em casa e tem muita saudade mesmo. E, e, a pergunta que eu te fiz é assim, no teu sentimento, assim, principalmente no trabalho com criança e adolescente, né? O que qual é a construção, como interfere a arte, em especial a capoeira, nessa construção de uma aceitação, de uma interação, de um reconhecimento da múltipla culturalidade, né? Em que o ser humano se reconhece como ser humano, não mais como Uhum. gênero, ou como pele, ou como raça, ou como isso. Que a roda te cria essa união e, ao mesmo tempo, a união tem como base uma cultura afro, um reconhecimento de um mito de um herói negro, né? Não aquele super-herói que vence tudo, mas é um super-herói com uma base comunitária e que respeita os mestres e que tem toda uma ideologia. Como é que tu vê nesses 20 anos, tu que começou também com 13 anos, né, esse encantamento para se reconhecer como humanidade, cara? Eu- ótimo, sim. É, quando eu comecei na capoeira, assim, eu ainda hoje, né, eu sou uma pessoa muito discreta, eu sempre fui muito tímido, né, e a capoeira me tornou, me fez, assim, perder um pouco dessa timidez, né, que foi quando eu tô na capoeira, assim, eu consigo me expressar, né? E da minha forma, né? Eu sempre comento com as pessoas mais próximas, assim, que a roda de capoeira é muito parecida com a nossa vida, né? Que a gente reconhece, às vezes, muito a pessoa através da roda de capoeira, né? E isso é uma coisa também que eu sempre tento passar, assim, para os alunos, né? Sejam vocês, né? A gente vai com o tempo, assim. E essa história, assim, do super-herói, eu também conto muito para os alunos que, às vezes, poucas pessoas conhecem, né? Que é o Besouro, né? Que também é considerado Uhum. como um herói, né? Até tem um filme dele, mas, assim, é é um herói que eu gosto também muito de falar nas aulas, né? Eu levo como um herói, né? Mas é como a capoeira é um esporte livre, assim, lutou muito para a capoeira, né? Não é só uma luta física, vamos dizer assim, né? Uma luta de libertação. Eu acho que às vezes o encantamento da capoeira vem por aí também, né? Por essa liberdade que existe na capoeira, né? Essa liberdade de expressão, liberdade de movimentos, né? Eu falo muito para os alunos às vezes que não tem o certo e o errado na capoeira, né? Façam do seu jeito. E esse fazer do seu jeito também eu vejo que é uma maneira deles se identificarem, né? Porque daí eles Pois vão se é, expressando da maneira deles, né? E eu acho que pois é, né, não. Azeitona? A Pode falar. capoeira, ao, ao só fazendo uma pergunta aqui, a capoeira, ao contrário, eu fiz taekwondo durante um tempo, e fiz algumas artes marciais mais orientais, né, e tal. E sempre era
com todo o respeito e tal, mas muitas delas eram no sentido de domínio, não todas, mas muitas no sentido de domínio, ou seja, elas foram criadas para dominar território, para isso, né? E a capoeira Aham. vem do inverso do raciocínio, ela vem para a criação de uma resistência ao domínio externo, né? Acho que Sim. isso é legal, assim, né? Que é o que a gente É. fala na cultura, assim, que a cultura precisa, ela é fonte de resistência da sua identificação. Quando você é atacado por muitas culturas estrangeiras, às vezes você fica perdido na sua identificação e no que você é. E a capoeira vem Uhum. ao justo ao contrário, ela vem dizer assim, ó, essa aqui é a nossa resistência, daqui que é a nossa origem, aqui que é, é aqui que nós nos sentimos nós. Né? É. E isso é engraçado, que com o passar do... Engraçado não, é curioso, porque com o passar do tempo, eu vejo assim, tu teve experiência na Europa, fora do Rio Grande do Sul, e aí eu vou te perguntar, na roda, a união é tanta que tu vai encontrar ali católicos, protestantes, judeus, evangélicos, umbandistas, né? Gente de pé, de que não consegue 5 minutos de sol porque tem a pele tão branca que fica cheia de sarda, tudo isso, né? Sim. É, Uh, a capoeira ela tem essa união de povos, né? Eu nunca fui a Israel, né? Mas o meu mestre, o mestre burguês, sempre conta que em Israel, quando ele vai lá, tem essa união, né? Dos israelenses agora com o islamismo, né? Na roda todo mundo é igual, não tem essa divisão, né? Que lá é muito forte isso, né? Essa questão religiosa, né? Ele sempre fala que na roda não tem isso, se junta ali, aí depois que sai, claro, existem suas diferenças, mas na roda não acontece, né? Que joga igual, cumprimenta igual, e a capoeira tem esse poder, né? Esse poder da união, né? Não só a capoeira, né? Eu acho que a cultura em si tem isso, né? Essa questão de unir as diferenças, né? Na hora quando envolve cultura, acaba tudo sendo uma coisa só, né? eu acho que tem muito disso, assim, acho que tem muito da cultura quando ela é tratada como cultura mesmo, né, como respeito ao outro e como curiosidade ao outro também, né? Porque você respeita, mas você também se sente atraído. Por isso que a roda acho que atrai tanto, se sente atraído em entender como é que funciona. Você tem um encantamento sobre determinado assunto ou sobre determinada situação, né? E aí eu fico Sim. pensando assim, cara, com toda essa energia, e eu tava revendo o filme agora que passou na emissora aberta, ele tava revendo o filme, Uhum. com toda essa energia e tal, como a gente consegue transmitir isso, por exemplo, para o respeito religioso, né? Que é uma outra forma de cultura, não é uma cultura, não é uma arte de movimento, é uma arte de filosofia, de pensamento. A religião é muito pautada nisso, todas as religiões, né? Uhum. Mas, assim, por ser filosofia, nós deveríamos ter mais respeito à filosofia alheia, à filosofia de outros, né? E Uhum. eu não sei a que ponto a capoeira, por ter esse magnetismo que eu acabei de falar, né? Juntar judeus, protestantes, evangélicos e tal, como é que ela pode transmitir essa verdade para outros setores, né? Para o setor de religião, para o setor de interação humana no dia a dia, diminuir o preconceito. Eu estava dias aqui uma reportagem sobre a questão a gente estava vendo das videoaulas, né? Que a Lara está fazendo videoaula. E aí 95% da rede pública não tem acesso à internet e não pode ter videoaula. Sendo que quase 80% dos alunos são pardos ou negros. Ou seja, é mais uma forma de exclusão, é mais uma forma de distanciamento, né, cara? Eu Sim. não sei como a gente pode fazer com que a sociedade acorde para isso, né? É, Mais é, rodas de capoeira pela cidade? talvez, porque eu vejo assim, essa questão
de videoaulas, assim, eu trabalho também em uma escola, esse ano eu comecei a trabalhar numa escola da prefeitura, né? Um contrato temporário também, né? Então eu tô vivendo muito essa diferença, né? De escola particular e escola pública. E é bem isso que tu falou, assim, são pouquíssimos os alunos que têm acesso, né? Agora que começou uma plataforma lá, né? Mas assim, trazendo para o lado da capoeira, né? Eu sempre falo que o capoeirista, a capoeira em si, ela é como um rio, né? A gente vai se adaptando ao meio, né? E eu tento passar isso, né, muito para os alunos, tanto para os alunos das escolas particulares, do caso da Lara, quanto da escola, das escolas públicas, da galera que tem menos condições financeiras, que para eles nunca se deixarem levar por essa questão, né? Que eles sejam eles mesmos, que eles tenham que sejam verdadeiros, não pensem no material, né? Porque e Beleza. isso na roda de capoeira acontece muito, porque são rodas, vamos supor assim, de rua, na rua, né? Todo mundo é igual, ninguém vai ficar dando muita bola para a roupa que tu tá usando. Geralmente a gente tá de pé no chão, né? Então nós estamos ali, a gente não sabe quem é quem ali, né? Existe essa igualdade, né? Na roda de capoeira, né? No sentido técnico da coisa, né? Não deveria existir a diferença, né? Eu vejo que muitas vezes Pois é, não né? tem, né? A gente tem no Sim, Brasil aqui, assim, ó, duas culturas que são populares, uma de origem bem focada na questão afro, que é a capoeira, e que é o futebol. E as duas culturas, né, elas são despojadas nesse sentido. Futebol tu precisa de uma pelota e deu. Quer jogar de pé descalço, sim, quer jogar, deu, né? Precisa de espaço. E sim. a capoeira é a mesma coisa. Só que engraçado, nós temos essas culturas fortes, só que na vida social, né? É, Ela ainda não se reflete. Nós temos quase 2 séculos disso, um século e tanto disso, e ainda não se reflete. É é, muito complicado a gente ver essa situação. Tu conhece alguma cidade do Brasil em que, já que nós estamos falando de ensino, e ensino fundamental é de responsabilidade dos municípios no Brasil, né? Apesar de toda a movimentação para a federalização do ensino, o ensino dos municípios. Tu conhece alguma cidade no país em que nas escolas seja cadeira obrigatória a capoeira? boa, Vinícius. Cara, eu não conheço assim uma cidade que seja obrigatória, mas assim, aqui em Porto Alegre, por incrível que pareça, aqui em Porto Alegre teve um ano e eu vivenciei isso, né? Teve uma escola particular que teve a capoeira como disciplina obrigatória, mas foi por pouco tempo, né? Uh, aqui na nossa cidade, né? E aí era junto com a educação física, mas era da educação infantil ao segundo ano. Então todas as crianças tinham capoeira, né? Aí eu acho que isso durou por uns 4, 5 anos, né? E aí depois mudou o sistema lá e aí não teve mais, né? Mas era obrigatório. Mas eu não conheço, assim, de repente tenha, eu espero que tenha, né? Eu tenho essa esperança, assim, mas eu não conheço, eu desconheço algum lugar que tenha, assim. Aqui eu sei que já teve, porque eu vivenciei isso, né? Eu junto com um colega meu, nós demos aulas e era curricular, assim, na escola, né? Por um tempo. É. Oi, Lore, tudo bem aí, cara? Hum. Lá de Rio Grande estão nos assistindo. A Olha Cora só. também está nos assistindo. É porque eu acho Sim, assim, Azeitona. Eu acho que está mais do que na hora, porque a escola é tudo, né, para formação. Eu acho que está mais do que na hora das é. nossas escolas, sejam estaduais, particulares, municipais, fundamental, médio, graduação, enfim, começarem a reconhecer o Brasil e prestigiar o Brasil, né? Pô,
a gente tinha atletismo, tinha técnicas domésticas, aprendi a cozinhar, essas coisas todas. Sim, E, e, e no entanto, assim, mesmo lá eu tive no município de Panambi, técnicas domésticas, a gente não tinha nenhum prato tipicamente brasileiro, né, que as crianças pudessem apreciar, não tinha capoeira, eu tinha taekwondo, não tinha capoeira, imagina só, tinha aula de taekwondo, não tinha aula de capoeira. E, sim. e eu vejo em alguns países, assim, em alguns lugares onde eu tive, em que essas expressões culturais, artísticas, de esporte, enfim, elas são tradução de muito de como aquele povo pensa. Quando tu fala em roda de capoeira, eu penso em roda, penso em círculo, né? Penso em uma corrente de fluxo contínuo, né? Aham. E não numa direção só, multidirecional e tal. Eu vejo como a posição ali dessa, como tu mesmo falaste, ela pode influenciar nas crianças em igualdade, em identidade, Exatamente. em carinho, né? Quando a Lara chegou lá na primeira vez na aula, ela era uma menina só. Depois veio Sim, outra menina. E se olha tu só. tivesse lá em casa para ouvir o que ela disse, né? As coisas assim que a gente tá caminhando, engatinhando ainda, né? Por exemplo, a questão da mulher também, né? Não é só a questão do Claro, negro, a questão do índio, né? Muito preocupante no Brasil. E eu acho sim. fundamental, assim. Eu tenho uma ideia, assim. Não sei se tu sabe, Porto Alegre tem 667 praças e parques espalhados. Nós temos 81 bairros oficiais, né? Então nós temos Aham, aí é. 80 praças, 70 e tantas praças por bairro, se tu fizer uma Nossa, divisão. Cara, sim. é muito espaço e de capoeira tem na Grande Porto Alegre, né? Mas é muito Ó, espaço para que a gente possa fazer um movimento grande de ocupação, de uso, de brincadeira, jogar como brincadeira mesmo, né? Como claro, forma de unir as pessoas. sim. É, hoje existem, claro, diversos grupos aqui na cidade, né? E existe um coletivo. Hoje a capoeira na nossa cidade de Porto Alegre e região metropolitana está bem mais unido, assim, né? Quando eu comecei, né? Quando eu comecei lá há 20 anos atrás era uma coisa, né? Existia muita rivalidade. Tu vê, a capoeira nasce como uma arte de união, né? A gente, vamos pôr assim, de Uhum. libertação. E conforme foi passando os anos, né, há 20 anos atrás, existia uma grande rivalidade entre escolas de capoeira. Né? Hoje, graças a Deus, isso já faz uns 10 anos, vamos dizer assim, já os grupos já estão unidos. Né? Existem coletivos de capoeira que hoje desde antes da pandemia, existia a roda da esquina democrática, né? Mas, claro, falando assim das praças, agora que tu falaste, é uma ideia também de ocupar outros locais, né? Porque antes, com toda a rivalidade que existia, existiam muitas rodas de capoeira na cidade, né? Tinha a roda do Brick, da Redenção, acho que todo domingo tinha roda, roda no Parcão, roda nos parques mais conhecidos da cidade, tinham rodas de capoeira. Né? E com o tempo isso foi Sim. diminuindo bastante, né? Então, isso é uma coisa que eu particularmente almejo, né? Daqui a no pós-pandemia, né? Essa retomada Uhum. dessas rodas, né? Que é uma coisa que foi diminuindo com o tempo, né? E hoje a capoeira muito mais, as pessoas da capoeira muito mais juntas como elas estão hoje, de repente pode ser que isso retorne, né? E aí toda essa questão cultural também vai se fortalecer, né? Essa Claro, né? retomada também, né? E também existem, tu falaste também das meninas também, né? Da mulher, né? Existe também hoje coletivos femininos também na capoeira, né? Que organizam Sim. eventos de capoeira, assim, muito legais, não só aqui na cidade, né, mas também no estado de São Paulo, Paraná, assim, existem vários movimentos femininos, assim,
movimentos femininos eu até falo, eu até discordo um pouco disso. Eu gosto de falar que são movimentos coordenados por mulheres, né? Porque homens também participam, então, né? Eu prefiro dizer assim, né? Que são esses movimentos que as mulheres coordenam e muito bem organizados, assim, é encantador, assim, esses coletivos que existem coordenados por mulheres também, né? No, no Eu tenho país uma amiga afora, minha que assim. agora está em São Paulo, a Maíra de Grande, que ela é louca por capoeira, né? Eu nem me lembro qual é o grupo que ela participava aqui, qual é a roda que ela participava aqui em Porto Alegre. Mas ela está em São Paulo e tal, fazendo uns live dela fazendo sozinha na sala do Ah, apartamento, assim, sim, com a sede de movimento que ela tem, não consegue ficar é, parada, né? Então, isso é então ela uma fica coisa lá que eu acho fazendo. que vem afetando todo mundo, né, da capoeira, essa falta de roda por causa da pandemia, né, essa falta de reunião das pessoas, né, e isso é uma coisa que eu também sempre falo com os alunos, né, que o capoeirista precisa do outro, né, a gente não consegue jogar capoeira sozinho, né, a gente precisa da outra pessoa para jogar Uhum. capoeira, né? Isso é um dos princípios que eu ensino para eles, né, para os alunos, né, que é tu jogar com o outro, né, e não com essa questão de jogar com o outro, tu É, precisa da pessoa, né? E a gente, eu e a particularmente senti gente muita volta para falta aquela disso. e a gente Oi? volta para aquela questão, né? Quer dizer, tem o birimbau, tem o outro que está jogando, ou seja, assim, tem a capoeira, e é isso que eu acho legal na filosofia, né? A capoeira, ela é necessariamente coletiva e ela é necessariamente Exato. interdependente. Ela não é uma afirmação do seu, ela é uma afirmação do todo, né? E é Perfeito. isso que é, que é legal. E aí eu vejo assim, nós vamos precisar, depois da pandemia, pós-pandemia, de. Eu estava falando com o Júlio na última live, de duas coisas muito importantes: afeto e confiança. Né? É, Afeto pelo outro e confiança na aproximação. Trabalha isso muito bem, né? Porque tu não está jogando contra o é, outro, está jogando com o outro, está se exercitando, tem uma relação ali de companheirismo, e companheirismo é afeto, e tu tem uma relação de confiança também, e confiança leva, é. leva a isso. E por isso que eu insisto nessa questão, assim, eu tenho batido. Pô, Porto Alegre é uma cidade vocacionada para o espaço aberto. Olha, são Uhum. quase 700 praças, né? Eu tenho visitado Sim, muitas. E em alguns lugares, a praça não tem absolutamente nada. Nada. E aí, quando a gente volta para a questão que tu falou, a capoeira não precisa de grandes artifícios econômicos. A capoeira precisa de espaço, incentivo e visibilidade. É isso que ela exato. precisa. O resto ela faz, né? O resto ela se E, molda. o resto ela e movimenta outras coisas. Porque, por Exato. incrível que pareça, assim, a gente às vezes não para pensar, não querendo pensar só na questão só econômica, mas assim, a capoeira, ela também ela não é esse foco, mas ela também é, porque você movimenta as pessoas melhoram o corpo, melhoram a alimentação, elas É, se nutrem de outras coisas, a partir do momento que começam a, a, a frequentar mais roda e tal, elas precisam de um corpo saudável, né? sim, Muitas das pessoas, por mais que a gente diga assim, não precisa de roupa, disso e aquilo, mas com a melhora, vê uma autoestima melhorando também, e as pessoas começam a claro. se. Outra forma de identidade é a vestimenta, é a forma como a pessoa se porta, se veste e tal. Elas buscam essa identidade. Um fluxo que, como tu falaste lá no início, foi através de um videogame que eu comecei a gostar do movimento, fui atrás da capoeira. Então, assim, Sim, tem todo um fluxo de coisas que a capoeira vai levando e vai ressonando no ar e atingindo outros espaços, né? Eu é, entendo isso, eu entendo. Uhum. não, perfeito. Essa questão da autoconfiança também é uma coisa e muito em mim no passado do tempo da prática, né? Eu vejo muito nos alunos isso também. É, essa que tu falaste da autoconfiança, né? Da confiança que nós vamos precisar ter, né? No pós-pandemia, né? E eu vejo que a capoeira trabalha muito isso, porque
assim, tecnicamente falando, os movimentos são difíceis, muito difíceis, né, de ser feito, né? E, e isso gera uma confiança, né, uma autoconfiança, né? Ao ter que fazer isso, o próprio instrumento, os próprios instrumentos, né? Muitas às vezes, daqueles instrumentos, por exemplo, berimbau, para muita gente, apesar de ver só como que é redundante, né? Apesar de ser conhecido por todo mundo, muita gente desconhece, né? Porque quando vai tocar ali, quando pega o instrumento, vê que é totalmente desconhecido aquilo, né? Que a gente só vê, não vivencia aquilo, né? E aí, com o tempo, isso também vai se trabalhando uma autoconfiança, né? Ao manusear, né? Os instrumentos e por aí vai, né? Verdade. Mas, Verdade. e isso Ó, eu acho que essa questão da confiança, eu espero que a capoeira ajude muito também nisso, né? Porque nós uhum. vamos ter que ter mesmo no pós, né? No pós-pandemia, Sim, no porque pós vamos precisar muito disso. Acho que essas é, duas coisas, né? A sensibilidade com o outro, né? O isso, e a carinho, sensibilidade. o afeto e a segurança é fundamental. Olha só, a Mima está te Sim. perguntando aqui em que ano foi que as Aham. escolas. Tu se lembra qual era o ano que as escolas davam espaço para capoeira? É, Nas escolas municipais? foi. Quando eu vi ali a pergunta dela, eu fui fazendo a conta ali, mas acho que foi 2011. Foi 2011, 12, 13, 14 e 15, mais ou menos. Porque depois eu saí da escola, né? E aí depois meu Ah, foi. colega, que é meu professor, ele continuou mais um pouco e aí depois daí acabou esse projeto dela ser curricular. Curricular. Mas foi em 2011. Se não foi Quantos 2011, foi alunos tu tinha? 2010. Quantos alunos tu tinha, mais ou menos? Muitos, porque É. era uma escola particular e eram turmas vamos supor assim, eram 3, 4 turmas de jardim, de maternal, depois, devia ter uns 300 alunos. Eu estou jogando para cima, mas eu acho que eram uns Sim. 300 alunos que faziam capoeira, porque eram alunos da escola, né? Que, E daí foi uma a gente experiência fica, a muito gente fica legal. pensando, imagina replicar essa experiência em todas as escolas, né? Na rede. Nossa, Por isso que eu estava falando de não, ter, né? Ia ser uma maravilha, né? ia Maravilha ser total. maravilha. E, e é porque, assim, claro, eu sou muito suspeito para falar de capoeira, né? Mas, assim, eu falo pelo que eu aprendi desde que eu comecei na capoeira. Eu, eu não sei se em outra arte eu aprenderia, assim, tanta coisa. Ainda mais porque eu me identifiquei tanto, ainda mais porque é uma cultura afro, né? E aí e aí a gente volta lá foi uma identificação muito grande, né? E, e isso, o que eu aprendi, claro que eu desejo que outras pessoas também, crianças, aprendam também, né? E aí, por isso que isso Claro. eu sempre tento passar ao máximo essas questões nas escolas que eu trabalho, nas turmas que eu trabalho, porque é fundamental, porque a história não é contada, né? E, e na capoeira eu aprendi muito sobre isso, né? Histórias que não são contadas, personagens, heróis, né? Que a gente está falando, nosso tema de heróis, muitos heróis brasileiros que são desconhecidos, né? Heroínas também. Então, Verdade. as escolas deveriam, os alunos, né, em si, a juventude deveria saber sobre isso também, né? Porque tem A muita gente coisa. há pouco tempo agora, que eu estava falando de 2011 e tal, 2011, 2012, 2013, 14, 15. Há pouco tempo a gente teve ali o Abdias ali perto do Beira-Rio ali não é ponte, não me lembro, falta o nome aqui, mas ali Abdias Nascimento ali O viaduto. e o viaduto, né, do senador.
Sim, Viaduto Leão. sim. E assim, aí o pessoal gremista fica tirando sarro, usando outro nome, que também Sim, tem sim. identificação que É, também tem sim, sim. identificação afro, né? Que também tem identificação afro e tal. Mas a gente Aham. não conhece, a gente tem lá a estátua do Bento Gonçalves, lá na Bento Gonçalves, e que tá na história e tal, papapá, parari, parari. Beleza, acho importante, também é importante, né? Mas a gente tem o Uhum. Abdias ali e as pessoas sequer sabem da história e muitas não sabem nem o nome que é dado àquele viaduto, né? Sim. Mas a questão afro, independente dos nomes, eu acho que nós vamos alcançar esse patamar de conhecer realmente as heroínas e os heróis negros desse país, né? Mas, para além disso, o que a gente estava falando de sentimento, é que quando, pelo menos para mim, quando eu vejo uma roda de samba, ou uma roda de capoeira, ou até mesmo futebol, que eu disse que é de origem inglesa, mas a gente dominou aqui no Brasil, né? Sim, sim, sim. A gente percebe o sentimento nosso quase maternal, né? Que assim, ó, aquele som tu já ouviu, aquela gingada tu já percebeu em algum outro É, lugar, entendeu? Essas referências de raízes que tu não consegue localizar na tua mente racional, elas vêm no sensível e elas vêm no emocional. E isso eu acho é, muito exato. importante, Sim, entende? Acho tu muito sabe que importante. uma vez um amigo conhecido meu também, que ele praticava capoeira, ele era nordestino, tu vê, a capoeira ela faz essa união de laços, né? O rapaz, ele era nordestino, ele era lá do Ceará, daí ele veio para Porto Alegre, veio, acho que com a namorada dele, aí conheceu ali, nos conheceu o grupo que a gente faz, que eu faço parte, né? Treinava capoeira. Ele foi para os Estados Unidos, bah, ele rodou o mundo. E ele uma vez me falou uma coisa que me marcou muito, assim, ele disse assim, cara, na verdade todo brasileiro é capoeirista, né? Porque todo brasileiro tem essa ginga de corpo para poder para poder tá sempre sorrindo, né? Ele pode estar mal, pode estar passando por diversos problemas, mas ele está sempre ali, ele está sempre sorrindo, ele está sempre com uma alegria, né? E isso me marcou muito quando ele me contou isso. Eu falei, cara, é verdade, todo brasileiro tem um pouquinho, o brasileiro é um pouquinho capoeirista, né? Todo brasileiro já nasce com essa ginga, né? E tem aqueles que se É. especializam, né? É verdade. Não, é assim É, como no futebol da década de 70 as pessoas diziam, né, do Tostão, do Pelé e tal. Até mesmo da década de 80 do Zico ali e tal, do Toninho Cereza, bababá, babá, aquela turma toda lá. Tu que deve ter a década de 90 ali com o Ronaldo Fenômeno e tal, essas coisas ah, todas sim. aí. É, A capacidade do atacante brasileiro de malandramente do embate com os zagueiros, de fugir da pegada do, do, daquele carrinho mais maldoso, né? Ela vem muito desse espírito também da gente estar tá sempre atento ao que vem e ao mesmo tempo sem perder o sorriso, sem perder entre aspas, a gente diz que é a malandragem, mas sim. sem perder o jogo de criança. Ele é uma É, criança na inocência de brincar, mas ele está sempre alerta, está sempre jogando junto, né? E eu acho que sim. isso está em todos os nossos. Quando eu falo do futebol, quando eu falo da capoeira, né? Quando eu falo do samba, quando eu falo da música popular brasileira, quando eu falo da arte brasileira, que mistura muito, eu que venho do teatro, assim, o nosso Sim. teatro é reconhecido mundialmente, assim. Um palco, esteja na Itália, na Espanha, em Portugal, e tu vê um grupo brasileiro subindo ao palco, eles não falaram nada, eles não disseram nada, tu pode não ter o programa, a pessoa estando no palco é brasileiro. Isso é Já dá para brasileiro, identificar. né? Então, o reconhecimento é isso, né? E eu acho que esse Sim. reconhecimento vai nos fazer, vai no pós-pandemia, a gente está unido, né? Porque o Brasil está muito Sim. dividido, não gosto É, muito, não gosto nada disso, né? Está muito dividido, muito não. dividido. Fico muito triste quando eu vejo assim um povo que notoriamente para os outros povos eles reconhecem, né? Ah, tu é brasileiro, não interessa, né? Tu é Sim. brasileiro, tu é brasileiro. Percebe o italiano brasileiro, o afro-brasileiro, o luso brasileiro, é brasileiro, tem o outro brasileiro ali. E nós não nos É, reconhecemos, cara.
Isso é uma coisa que eu penso muito também, Vinícius, porque eu vejo assim que alguns brasileiros valorizam muito o que vem de fora, né? Não, dá valor para o que tem fora, não valoriza o que tem aqui. Nosso país é riquíssimo, né, em cultura. Tu falaste agora do teatro aí, que é reconhecido fora, né? Eu desconhecia, eu não tinha esse conhecimento, né, do que o teatro brasileiro é tão valorizado fora, né? E eu pude ver isso também fora do país, né? O quanto o brasileiro é valorizado fora, né? A capoeira fora do país também, nossa, tanto quanto o teatro, como tu falaste, assim, é muito valorizado. O pessoal fora também tem. E o brasileiro devia, né? Porque muitos desconhecem, né? A própria cultura, né? É aquela velha coisa, né? Valoriza Verdade. o que tem, valoriza o que tem fora e tem tanta coisa, às vezes, do nosso lado que a gente não conhece, não sabe, né? Que tá aí, né? E não E isso é percebe, uma. né? Não percebe, exatamente. É uma coisa É. E que a nossa cultura deveria é ser mais. tão forte, Azeitona, eu vejo tão forte que nós somos 211 milhões de pessoas no, no quarto ou quinto maior país em extensão do mundo, terceiro país em Uhum. extensão contínua, se eu não me engano. Sim, E essa identificação pode ser um nordestino, pode ser um gaúcho, pode ser um paulista, pode ser um mineiro. Fez alguma expressão de cultura lá fora, capoeira, teatro, sei lá o quê, as pessoas reconhecem, é brasileiro, reconhece. né? Então, assim, É, como, não tem como nós comparar, não querendo ser exibicionista, mas não tem como nos comparar com os franceses, que todo mundo diz, a cultura francesa, não tem como nos comparar com a Espanha, o lugar que tu teve, ou Portugal, sim, porque são países geograficamente pequenos, né? Tem uma grande exato. influência, mas é muito mais fácil tu ter um domínio de raiz cultural num país em que as extensões se colocam em 2.000, 4.000, 8.000 Uhum. quilômetros de distância de ponta a norte, enquanto o nosso, que é gigantesco, é um país continental com 211 milhões de pessoas, e não importa se é amazonense, se é sulista, se é centro-oeste, vai lá para fora, é brasileiro. É brasileiro, exatamente. É, Né? isso é impressionante, né? Isso que tu falaste, o pessoal reconhece, né? Eu não sei se é pelo jeito de esse gingado brasileiro é marcante, né? Mas às vezes o próprio brasileiro não se dá conta disso, né? Não reconhece isso, né? Mas, não sei, acho que essa questão de confiança, assim, e, e segurança pode ser que nos ajude bastante também quando tudo isso passar, né? Porque nós Tomara, vamos ter muito, nós vamos ter tomara. que ter muito jogo de cintura, né? O que me preocupa muito, Vinícius, também é a memória curta, né? A memória curta, às vezes, não, daí não é só dos brasileiros, né? Das pessoas em si, né? Porque hoje, claro, Uhum. a gente vai se prevenindo muito, eu particularmente venho tentando cuidar ao máximo, né? Com toda essa questão aí da pandemia que vem acontecendo, mas eu espero que muito do que eu escuto das pessoas falarem que se concretize, né, no pós também, né, de quando tudo isso passar, né, que não volte a ser tanto como era antes disso tudo, né, porque as esperanças eu acredito que estão sendo também renovadas, né, esse tempo que a gente É. fica, que a gente está agora, né, dentro de casa e estamos aí no isolamento, né, as esperanças vão sendo renovadas e eu espero que quando tudo voltar ao normal, vamos dizer assim, né? Eu não sei se vai ser um normal, né? Mas que a memória não seja curta, né? Porque às vezes a gente vai acontece uma coisinha, deu, volta tudo como era antes, e aí a gente É. não sabe o que pode acontecer, né? Tem outro brasileiro muito conhecido lá fora, conhecido no Brasil inteiro, e também gosta e tem origem afro, e gosta dessa mescla e esse gingado que formou o povo brasileiro, que é o Lulu Santos, que diz assim que a humanidade anda em passos de formiga, né? A gente vai andar em Ah, passos de formiga. Só espero que a gente ande de sim, passos de formigas para frente, como tu disse, consciente e para frente, é. né? E para frente, é Consciente e para verdade. frente. Não, é verdade.
Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Eu sempre, até agora inclusive eu estava falando com um amigo meu, agora há pouco, faz uns, antes de começar a live, né? Ele me mandou uma mensagem, né? Que tinha se acidentado e tava muito preocupado, porque estava achando que não ia mais voltar a fazer capoeira e coisa. Eu falei, não, cara, vamos lá, é pensamento positivo, né? Agora não dá para desistir agora. Ficou bem apavorado, que coisa, mas tem que tentar sempre ser o mais positivo possível, né? Com essas questões Na todas, roda que né? tu participa, eu vi uma vez um rapaz com prótese, fazendo capoeira com prótese. Eu não Ah, sei se sim, era sim, nas duas pernas ou era numa perna só. era numa só. Vê, tu deve estar falando do Nelsinho, o rapaz, ele treina com nós lá, né? E ele é Pois um é. baita do exemplo de superação, né? Existe um mestre de capoeira também, que ele é lá do Alagoas, que é o mestre Girafa, e ele também tem uma prótese na perna, né? E tu vê, ele é mestre de capoeira, e ele nossa, é um ser humano fora de série, assim, ó. Ele, ele sabe muito sobre a questão lá do quilômetro dos Palmares. Eu digo que ele é um ativista, né? Da capoeira, né? É, Ele luta pelos direitos humanos e direito do negro. Cara, é uma pessoa sensacional. E tem é. uma próxima, é um exemplo de superação também, assim como o Nelsinho, que também sofreu um acidente. E aí nós resgatamos ele, né? O meu professor resgatou ele porque a filha dele fazia capoeira. E aí ele olhou e aí foi, e aí ele voltou a fazer, né? Numa Foi bem dessas um eu crio baita de um exemplo. coragem. A Lara me arrasta, eu crio coragem. Em vez de ficar só olhando, Ó, vou pra roda, né? sim, sim, sim. Nunca é A Lara tá tarde. aqui. Nunca é tarde. Olha só como É, tu puxa uma coisa, né? Puxa a outra, né? Olha só. Tá falando sobre isso e eu me lembrei, por exemplo, outra coisa da Afro que reúne muita gente e que poucas pessoas conhecem no Brasil, que é o Rei do Congo, as congadas. Estava falando, né? olha, Sobre sim, questão quilombola e tal. E o Rei do Congo, cara, é pouquíssimo conhecido, assim. E também é sim, outra coisa que é roda, que é cíclica, que precisa do coletivo. Tudo isso, cara, sempre leva o povo brasileiro à identificação de que o povo brasileiro nasceu para trabalhar no coletivo, para para viver no essa. coletivo, para reconhecer o outro. A gente parece que fica brigando contra a nossa origem, cara. É uma coisa normal. Olha só, tá Aham, faltando 10 minutos pro Face nos cortar. Eu vou dizer para aham, ti assim, primeiro vou te fazer um convite, tá? Eu vou te fazer tá, um convite para entrar nessa luta de ocupação das 667 praças de Porto Alegre, da gente fazer um movimento para que tenha não só capoeira, mas que tenha sim, outras ações artísticas, culturais que se reúnam. De repente, sabe, tem um artista plástico que está vendo a roda de capoeira e resolve fazer um ó, quadro, um fotógrafo, um pô, videomaker, né? Quer dizer, aham, o cara que faz game, eu gostei do movimento do Azeitona, vou fazer um herói no game sim, com o movimento do tá. Azeitona, né? Não, Tudo leva vamos lá, à interação, cara, né? E a aham, segunda coisa que eu quero te convidar é na questão do ensino. Vamos, me traz outras pessoas da capoeira, né, no Face para a gente conversar e tal. Vamos lutar para que esse espaço da educação física que dizem, né, nesse espaço do trabalho do sim, corpo e da mente, esteja inserida a capoeira, esteja inserido na educação. Que sim, Porto Alegre dê exemplo, que comece a por aqui. As pessoas não percebem que Porto Alegre é uma das capitais, assim como Salvador, uma das capitais que mais tem influência da cultura negra. As pessoas não, exato, porque acham que nós estamos aqui no extremo sul, mas aqui no extremo sul foi ponto de, vou dizer negativo, mas que acabou virando positivo, de tráfico de negro por mais aham, tempo para a Argentina e para o Uruguai. Então, sim, o fluxo da cultura negra aqui é tão forte, ou talvez até mais, não sei, mas tão forte quanto Salvador, né? E as pessoas pois é, olham muito Salvador como referência afro, mas Porto Alegre deveria então, e é referência é, afro também, né? Então eu tenho que te fazer esses claro, dois convites. Primeiro, vamos fazer um movimento para ocupar as praças de Porto Alegre. E outra,
a questão do ensino. E vou te Ah, dizer, ó, faltam 7 minutos aí, dá o teu tchau final aí pro pessoal, pra gente, né, tá. a Mima tá te vendo, a Lara, o pessoal de Rio Grande, e dá o teu Sim. toque final aí como professor. Primeiro, convite aceito, né? Sabe que pode contar comigo aí no É. possível que tiver ao meu alcance, eu estou aí para somar. Né? Também eu queria te agradecer, né, pelo convite, né, que me fizeste, espero ter contribuído aí, né? Mandar um abraço para a Mima, para a Lara, dizer que estou com saudade aí do pessoal todo, né? Espero que É. possamos voltar em breve, né? Assim, pedir sempre para as pessoas acreditarem, né, na cultura, na nossa cultura, né? Valorizar o que é nosso, né? Não que a gente não possa, não que a gente não possa admirar o que é de fora, mas também temos que reconhecer o que é nosso, né? Conhecer a nossa história, né? Uma coisa que o meu avô sempre me dizia, sempre falou para mim, para todos os meus irmãos, para toda a minha família, né? Ele sempre foi um grande exemplo para mim. Nunca esqueça de onde tu veio, né? Não esqueça das tuas raízes, né? E valorize-as, né? Então, Verdade. é um recado, assim, né? Conheça a sua história, né? Porque daí, conhecendo de onde tu veio, saberás aonde chegarás, né? Aonde quer chegar. É, Então, verdade. eu acho, eu acho que é isso, né? E te agradecer aí. Espero ter contribuído. Valeu, Azeitona. Um grande abraço. A gente se vê por aí. Você vai se ver com a Lara também tá mandando aí saudades, prof. A gente se vê. Se Deus quiser, esse ano de 2021 eu crio mais. Acho que é uma coisa legal. Ah, com E vamos para a certeza. luta, tá? Vamos para a luta. Isso aí. Um, um Valeu, pessoal. abraço. Obrigado por ter acompanhado aí. Um abraço a todo mundo e até sábado que vem com mais um convidado sobre a cultura de Porto Alegre. Valeu, um abração. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.